Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, salvando registros no banco de dados, de dentro do Listbox, itens dos fornecedores, salvando inúmeros registros de uma única vez. Aula 48. Então, vou executar aqui o nosso formulário e vamos aguardar que o mesmo carregue. E o que a gente vai estar aprendendo? Vamos estar aprendendo a salvar registros de dentro do Listbox, agora na nossa aba do cadastro dos itens dos fornecedores. Então, lembre-se que aprendemos no vídeo passado a incluir inúmeros registros dentro do nosso Listbox. Agora, esses registros que estão temporariamente salvos dentro desse Listbox, vamos estar salvando no nosso banco de dados. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar fazer, obviamente, é a declaração de algumas variáveis e, claro, fazer aquela conexão ao meu banco de dados e fechar o nosso conexão ao banco de dados. E o que tiver entre a minha conexão e fechar a minha conexão será o que será salvo no nosso banco de dados. Então, vamos lá, ó. Fechei o meu formulário, vamos só dar uma olhadinha no nosso BD Excel, que é o nosso banco de dados, e qual é a aba que a gente vai estar trabalhando para salvar os registros. Então, a minha BD Fornecedores é onde eu vou cadastrar os meus fornecedores, a minha BD Movimentação é onde vai estar a movimentação da entrada ou saída posterior dos itens, e a minha BD Cadastro Itens é essa aba que vai estar recebendo o cadastro dos nossos itens. Então, vou estar trabalhando com a aba de número 3, ó. Então, quantas colunas a gente tem aqui para receber informações? Temos 16 colunas. No entanto, dessas 16 colunas, observe que as 3 últimas só serão preenchidas quando houver alguma atualização no cadastro. Então, na realidade, eu tenho apenas 13 colunas preenchidas. Sendo que dessas 13 colunas preenchidas, lembre-se que o meu ID vai ser preenchido automaticamente, a minha data, hora também, e o usuário também são preenchidos automáticos. Então, vamos pintar aqui as células que eu vou estar preenchendo de forma automática para que a gente possa estar se orientando. Então, vamos lá, ó. Estas células que eu vou estar preenchendo aqui com a outra coloração é só para que você entenda que elas serão preenchidas de forma automática, ó. O ID, a data, hora e o usuário, esses campos eu não preencho. O meu código fornecedor também não vou estar preenchendo. Na verdade, o código fornecedor, esse sim eu preencho. O código base também vai ser preenchido de forma automática. O código do item, esse sim, também vou estar preenchendo de forma automática. O próprio sistema vai estar gerando um código do item. A descrição do item eu preencho. A classificação, tamanho, estoque mínimo, quantidade de estoque, caminho da imagem. E esses demais campos também não preencho. Porém, vou pintar aqui de outra coloração só para que você lembre que eu vou estar pintando, eu vou estar formando esses campos aqui quando houver alguma atualização. Ou seja, nesse primeiro exemplo, a gente vai estar informando 13 colunas. Ou seja, vamos estar povoando 13 colunas. Dessas 13 colunas, as que o código VBA vai estar, as que eu vou estar preenchendo pelos meus campos serão o código fornecedor, a descrição do item, classificação, tamanho, estoque mínimo, quantidade em estoque e caminho da imagem. Ou seja, 4, 6, 7 colunas. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou salvar aqui meu banco de dados e vamos estar voltando aqui ao nosso projeto, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, se preferir, pressione Alt mais F11. Então vamos clicar em exibir, Project Explorer, FRM principal. Então esse comando aqui não é nada de segredo, pois já praticamos no cadastro dos fornecedores. Porém, é muito prático que a gente sempre refaça os códigos, pois a lógica é a mesma, porém vamos trabalhar com outros objetos. E é bom que a gente pratique para reforçar o nosso estudo, ó. Então vamos aqui na nossa caixa de itens. E com quem é que eu vou estar trabalhando aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, eu vou aqui no meu BTN confirmar. Vamos pegar só o nome aqui do BTN incluir item e vou copiar esse nome. E claro, vou só aproveitar o nome desse mesmo, ó. O BTN incluir. Vou copiar este nome, Ctrl C. Vou selecionar aqui o confirmar que está com o nome padrão como Comadibuto 11 momentaneamente. E vamos dar um nome para esse objeto, ó. Vou colar aqui o nome que eu peguei do BTN incluir. E ao invés de incluir, vou botar como confirmar. Então, ele vai se chamar BTN confirmar item. Então, agora sim, vou dar um duplo clique no mesmo e vamos fazer a nossa programação, ó. Então, vou dar um espaçamento aqui para que foquemos apenas nessa estrutura. Então, vamos lá, ó. A primeira coisa que já sabemos é que eu vou ter que fazer uma conexão a esse banco de dados. Então, eu vou utilizar o meu workbooks.open, ou seja, eu vou estar abrindo quem?
o meu diswork, nosso diswork book.pet, ou seja, o meu caminho deste arquivo, concatenado com quem? Com a nossa barra, para que eu entre dentro da pasta, e concatenado com o minha variável banco dados, que é nela que armazena o nome do nosso banco de dados. Vírgula, vou colocar como false, não vou atualizar não vou atualizar nenhum link, pois eu não contém fórmulas na minha planilha. E por último, vou colocar o meu read_only, dois pontos igual, faz parte da estrutura. Aqui eu vou colocar como false, ou seja, eu vou abrir como administrador, perfeito? Lembre-se que eu colocasse como true, eu ia abrir o meu arquivo como leitura. Aqui por último, vamos colocar logo aqui o comando para fechar o banco de dados e salvar o mesmo, o meu work, o nosso workbooks, abro o meu parênteses, banco dados é o nome da nossa variável, ponto close, ou seja, vou estar fechando. Como eu vou querer salvar a mesma, vou colocar o nosso comando true no final do nosso código. Ó. Ou seja, aqui abro como administrador e aqui fecho o meu banco de dados e já fecho salvando o mesmo. Ó. Perfeito? Para que o nosso código processe até de forma mais rápida, você já sabe que podemos colocar o nosso application.screen update igual a false, para desabilitar aquela atualização de tela, aquela tremedeira de tela que dá. Perfeito? Então copio esse comando. E aqui no final eu volto a habilitar. Então vou trocar aqui o nome false pelo nome true. Ó. Perfeito. Agora o que eu faço? Bom, vou colocar o nosso comando Windows, abro o meu parênteses e vamos ativar o nosso banco dados. Por que eu tenho que ativar esse banco de dados? Suponhamos que eu trabalhe com inúmeros arquivos simultaneamente a esse. Se eu não fizer isso, pode acontecer de eu salvar registros em uma outra planilha sem que eu queira. Então, sempre que eu ativo o meu banco de dados, é uma garantia que eu vou estar salvando as informações realmente no arquivo que deve ser salvo. Então, vou botar aqui ponto activate, ou seja, vou estar ativando. E também, para essa mesma garantia, é ideal que eu também ative a planilha que vai receber essa informação. Então, vou colocar aqui, ó, sheets. Abro meu parênteses, vou informar aqui o número da minha sheets, é a minha terceira sheets. Ponto também activate. Então, deixa eu apagar isso aqui. Activate. Agora sim. Agora, o que é que vamos estar fazendo? Bom, agora vamos entrar na nossa estrutura UIT, para que a gente possa economizar códigos e digite o mínimo possível. Ó. Vou colocar o meu it, como é o nome do nosso listbox que vai receber os registros. Mi.listb cad itens. Esse é o nome do nosso listbox que vai estar recebendo os nossos registros. E vou colocar o nosso endWit para fechar essa estrutura UIT. Vamos só conferir se é esse mesmo. Exibir, Project Explorer, FM principal. O nome desse objeto aqui, ó, propriedades, é o listb cad itens. Realmente é esse objeto, ó. Então, lembre-se que a primeira coluna desse listbox, ela está sendo auto-incrementada com a quantidade de registros. Então, essa primeira coluna só serve para mim, para que eu possa estar editando, atualizando, excluindo registros momentaneamente que estão dentro desse listbox. Eu não vou salvar essas informações no meu banco de dados. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou estar fazendo? Vou, a partir da minha segunda coluna do listbox, que é a coluna de número 1, essa sim eu vou estar preenchendo a nossa planilha. Então vamos lá, ó. Clico no meu confirmar e novamente vamos dar continuidade à nossa estrutura. Ó. Então vou colocar a nossa estrutura for, que quer dizer para o quê? Para a minha variável linha listbox, observe, para a minha variável linha listbox, observe que eu não declarei ela por enquanto dentro dessa estrutura. Então nossa variável linha listbox, vamos corrigir aqui, vai partir de 0 e vai até o que? Vai até o meu ponto list count, ou seja, um código já conhecido nosso. Vai até a contagem de registros que estiver dentro desse listbox. Subtraído 1. Como é que eu sei se essa variável está declarada ou não? Seleciono a mesma, clico em definição e vai me mostrar se ela está declarada. Observe que ela está declarada lá no meu topo. Ó. Então eu posso estar manipulando ela dentro desse módulo, desse próprio módulo do próprio formulário. Clico em última posição e retornei para o meu código. Ó. O que eu faço agora? Bom,
eu quero salvar esse registro na minha primeira linha em branco lá do meu banco de dados. Então, se abrirmos o nosso banco de dados novamente, ó, meu BD Excel, vamos verificar a partir de qual linha eu vou estar salvando essas informações. Repare que a minha primeira linha eu tenho um cabeçalho, aqui eu tenho um subcabeçalho, então a partir da minha terceira linha é que vai estar sendo salvo os meus registros. No entanto, o código que eu vou estar utilizando agora vai capturar a última linha preenchida, ou seja, ele vai descer o nosso cursor até a última célula do Excel. Observe, ele vai fazer exatamente isso, pressionei a tecla Ctrl, seta para baixo, parei na última linha do Excel. Quando o que é que o nosso código vai fazer? Vai descer até a última linha do Excel, vai subir novamente até a última célula preenchida, ou seja, ele vai verificar que a última célula preenchida, nesse caso aqui, é o meu cabeçalho. E como eu vou colocar o valor de mais 1, ele vai acontecer o quê? Ele vai parar aqui na primeira linha vazia. Ou seja, a partir da primeira linha vazia é que eu vou estar salvando os meus registros. Se eu não colocar esse mais 1, que eu vou inserir agora no nosso código, ele vai sobrescrever o último registro preenchido. Então vamos lá, ó. Vou fechar aqui vou salvar aqui meu banco de dados e vou estar fechando o mesmo. Então, desenvolvedor, Visual Basic. Então vamos dizer para o nosso código em qual linha é que ele vai estar salvando as informações, ó. Então, vou utilizar aqui a nossa variável linha, que também está declarada fora desse procedimento, e vou dizer que ela vai ser igual aqui. Bom, ela vai ser igual ao que eu colocar após o meu sinal de igualdade. Então, vou colocar aqui o meu workbooks, abro o meu parênteses, meu banco dados, que é o nome da nossa variável, que armazena o nome do nosso arquivo, ponto sheets, abro o meu parênteses e informo qual é a sheets que ele vai estar utilizando como critério. No caso, a nossa sheets de número 3. Ponto range, que é o nosso intervalo, e entre parênteses eu vou informar qual é a coluna que eu vou utilizar como critério. Bom, eu poderia utilizar, volto a frisar, eu poderia utilizar qualquer coluna desde que não fique vazia as suas células. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar a coluna A como critério, pois a coluna A é a coluna que sempre vai receber o ID do meu registro, ou seja, essa coluna nunca vai estar vazia. Então, como eu quero pegar a coluna inteira, vou colocar de A a A. E vou estar concatenando isso daí com quem? Eu vou estar concatenando com o meu rows, ou seja, as minhas linhas, ponto count, ou seja, a contagem das minhas linhas. Então, A vai valer a contagem das minhas linhas. Fecho o meu parênteses, ponto end, abro o meu parênteses novamente. E como eu disse a vocês, o meu cursor vai descer até a última linha do Excel e vai voltar até a primeira linha preenchida. Então, para isso, eu utilizo o XLOOP. Ou seja, ele vai fazer aquele mesmo efeito que eu faço pressionar o Ctrl seta para baixo e depois pressionando o Ctrl seta para cima, perfeito? Então, ponto row, ou seja, linha, e veio o que eu disse a vocês, ó, agora há pouco. Se eu não colocar esse mais 1 que eu vou inserir aqui após o meu row, ele vai pegar a minha última linha preenchida. E que é a minha última linha preenchida nesse momento? É o meu cabeçalho. Ou seja, se eu não colocar esse mais 1 no final do código, eu vou sobrescrever a última linha preenchida. E, obviamente, eu não quero fazer isso. Então, eu coloco esse mais 1 para que ele pare na última linha preenchida e desça para a próxima linha, que no caso vai ser uma linha vazia, para que eu venha salvar os meus registros na primeira linha vazia. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Entendido isso, o que é que eu faço agora? Agora eu vou chamar aquela macro que criamos em vídeos anteriores para criar o meu ID. Então, vamos lá, ó. Confesso que eu não lembro ela. Então, vamos aqui, Project Explorer, FM principal. Vamos clicar aqui no meu botão. Neste botãozinho aqui, criamos aquela macro momentaneamente. Duplo clique nele. E está aqui a macro chamada Criar ID, ó. Então, vou copiar essa estrutura. Observe, vou dar o Ctrl C. Normalmente vou em FM principal e vou dar o duplo clique no meu confirmar novamente, ó. Então, vou colar aquela estrutura, ó, cal, criar ID item. Então, se eu selecionar criar ID item, clicar em definição, vamos ver o que é que ela faz, ó. O ID item, ela vai estar pegando a minha sheet de número 3, vai colocar o meu cursor na última célula do Excel, vai selecionar a mesma, vai verificar, ó, se a minha Active Cell é igual a ID, ou seja, se a minha célula ativa for igual a ID, isso quer dizer o quê? Que o meu cursor está sobre o meu cabeçalho. Se for, o meu count vai partir desse número aqui, ó, 999, ó. Perfeito? 9.999. Ou seja, o meu próximo registro, meu primeiro registro que eu vou estar cadastrando no meu banco de dados vai estar o registro de 10.000. Ou seja, eu vou trabalhar com código de itens a partir de 5 dígitos.
Se eu colocasse aqui igual a 1 ou igual a 0, perdão, se eu colocasse igual a 0, o primeiro registro ia ser de número 1, como já temos trabalhado em vídeos anteriores. Então, por isso que eu vou colocar aqui 9.999 para que o próximo registro ele já cadastre a partir do 10.000, perfeito? E posteriormente vai ser o 10.001, depois 10.002 e por aí vai. Aqui está o nome do nosso objeto que vai estar recebendo esse conte, ó. Então esse objeto aqui, ó, txt cadits id fornecedor, vou até deixar copiado mesmo. Vou clicar em exibir, Project Explorer, nada mais é do que este objeto aqui, ó. Deixa eu tentar localizar aqui o mesmo, deixa eu verificar se é esse. Propriedades, txt id novo tamanho, então esse carinha aí serve para eu cadastrar o novo tamanho aqui do nosso listbox. Então é este daqui, ó, observe, ó. Então esse objeto aqui, ó, o txt id. Então esse objeto aqui, o txt id é o que vai estar recebendo o valor da minha última linha preenchida lá, ó. Perfeito? Da minha primeira linha vazia na realidade. Então tá aqui o nome dele, txt underline cad underline itens underline id underline fornecedor. Perfeito? É um nome bem extenso, então por isso que eu copiei o nome do objeto, ó. Vou copiar novamente só por garantia, para que eu venha manipular agora via código. Então duplo clique aqui no meu confirmar novamente e vamos continuar. Então aqui eu gero. Aqui eu gero o meu ID. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, agora, simplesmente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar o meu workbooks. Agora a gente vai preencher as linhas da nossa planilha com as informações que a gente queira. Então, vou colocar o meu workbooks. Abro o meu parênteses. Banco. Dados é o nome da nossa variável que armazena o nome do nosso arquivo. Ponto sheets. Ou seja, a minha guia. E qual é o número da minha guia? Qual é a posição dela lá? A guia de número 3. Perfeito? Lembre-se que eu poderia botar aqui também o nome da mesma. Porém, volto a frisar, já falei isso em vídeos anteriores. Se eu colocar o nome da guia aqui e alguém for lá mudar o nome da guia, vai ocorrer um erro. Então, o mais certo não é nem trabalhar com o nome da guia e nem trabalhar com o número da guia, como eu estou fazendo aqui. E sim trabalhar com o seu codename. Porém, como eu estou trabalhando com arquivos separados, o codename fica meio que inviável manipulá-lo, perfeito? Então, por isso que eu estou trabalhando com o index. Então, vamos lá, ó. Só para reforçar o que seria esse codename que eu estou me referindo, ó. O codename nada mais é do que, observe que eu selecionei aqui a minha planilha 1, vou clicar em exibir, janela de propriedades. Então, o meu codename que eu estou me referindo é esse carinha aqui, ó. Planilha 1, então esse name aqui é o codename, ó. Perfeito? Esse name aqui que aparece aqui abaixo, aula 48, é aquele nome que a gente pode estar alterando no nome da nossa guia, perfeito? E o index que eu estou trabalhando aqui é a posição da guia, ou seja, se eu estou visualizando a primeira guia, ela é a minha guia de número 1. Aqui eu estou visualizando posterior a ela, é a guia de número 2, e por aí vai, ó. Perfeito? Então vamos lá. Voltando a isso, vou colocar ponto .cells, abro o meu parênteses e vou colocar a nossa variável linha. Quem é a nossa variável linha? É exatamente essa linha que está aqui acima, ó. Lembre-se disso, essa variável linha aqui está armazenando a minha última linha preenchida, mais um, para que eu pegue a minha primeira linha vazia. Vírgula, em qual coluna que eu vou estar lançando essas informações? Na minha primeira coluna. Então, na minha primeira coluna, eu vou estar armazenando o quê? O meu ID, perfeito? Então, o meu ID, a gente vai precisar de 2 IDs nesse projeto. Vou precisar do meu criar ID item. Vou até deixar aqui comentado, ó. Vou dar um espaçamento, vou colocar aspas simples e vou dizer que esse cara aqui é o código do item, perfeito? Vou gerar automático esse código do item. Eu também preciso de uma variável que armazene, que gere, na realidade, a identidade do registro. Se eu não tiver criado ainda, vamos estar criando agora, ó. Por enquanto, deixa eu só exibir aqui a minha janela de propriedades. Perdão, exibir aqui o meu Project Explorer, FM principal, e vamos pegar esse objeto aqui, que é ele que vai estar armazenando o ID do meu registro, ó. Deixa eu verificar aqui o mesmo. Então, o nome dele, ó, txt id do novo tamanho, na realidade não é esse objeto aqui, e também não vai ser esse ID, txt id cadits id fornecedor. Então, vamos criar mais um ID, ó. Vou selecionar esse outro aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, copiou, colou aqui. Então, vamos colar aqui novamente, ó. Lembrando que esses objetos aqui podem ficar invisíveis, ó. Perfeito? E também eu poderia até utilizar uma variável, sem precisar ficar utilizando esses objetos. Estou utilizando ambos por questões didáticas. Então, esse daqui que eu acabei de criar, vou chamá-lo de txt underline id underline item. Vamos ver se ele vai aceitar. Creio eu que eu não tenho nenhum objeto com esse nome ainda.
Observe o nome que eu atribuí a ele. Vou sair do campo e observe que ele aceitou. Ó. Então, vou copiar o nome desse objeto, duplo clique aqui no meu confirmar e vou colar aqui após o meu sinal de igualdade. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Simplesmente eu vou colocar igual ao meu nome do objeto, .text. Perfeito? Então, esse objeto aqui vai estar repassando para esse carinha aqui a sua informação. Ó. Então, se você entendeu isso, você já sabe que basicamente basta eu copiar essa estrutura, Ctrl C nela, Ctrl V, vou colar aqui mais uma vez e mais uma outra vez. Ó. O que é que eu vou estar mudando aqui? Ó? Bom, a minha coluna. Bom, na minha segunda coluna, se eu não estiver enganado, eu vou cadastrar a data. Na terceira coluna, a hora. Na quarta coluna, o meu username, ou seja, o meu usuário. Então, para cadastrar a data, basta eu colocar aqui um format. Vou estar fazendo uma formatação. Vou colocar aqui o meu no, que retorna a data e hora atual do sistema, vírgula. E como eu quero o campo de data, eu vou colocar a máscara para data, ó, que é representada pelos 2Ds para trazer os 2 dias, barra 2Ms para trazer o mês abreviado, apenas 2 dígitos, e barra o ano aqui, diferente da fórmula no Excel, na própria fórmula, a gente coloca a letra A. Aqui no VBA a gente coloca a letra Y. Então, vou querer os 4 dígitos do ano. E fecho o meu parênteses. Para a hora é a mesma situação. Ó. Vou copiar essa estrutura, Ctrl C, e vou alterar aqui, dando Ctrl V. E, claro, vou mudar apenas a máscara para a hora. Ó. Para a hora, 2 Hs para indicar a hora. No caso, não tenho barras, eu utilizo 2 pontos para separação aqui de hora. Aqui também é os 2 pontos, hora, minutos. E aqui os segundos, ó, 2S. Perfeito? E aqui, claro, veio o meu envar username, ó. Envar. Observe aqui que eu digitei errado, vamos corrigir. Envar. Abro o meu parênteses, entre aspas duplas, coloco a variável sistema, ó, username. E pronto, ó. Ou seja, aqui já estou cadastrando o meu TXT-ID, a minha data, a minha hora e o meu username. Então, nas demais colunas, acho que você já entendeu a lógica. Então, basta eu copiar isso aqui novamente, ó. Vou copiar isso daqui, dou Ctrl C, Ctrl V. E, claro, vou apenas alterar o nome dos objetos e vão estar repassando essas informações, ó. Então, aqui, ó, abaixo deste aqui, vai começar agora a vir as informações lá do meu list box. Então, como é que eu faço isso? Bom, para eu pegar essas informações do nosso list box, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar aqui ponto list, ou seja, eu vou utilizar a propriedade list, ou seja, o que estiver listado, aonde na minha linha list box, lembre-se que a minha linha list box vai partir de 0, minha linha list box, em qual coluna? Bom, a primeira coluna, que é aquela que vai gerar um ID momentaneamente dentro daquele list box, que eu pegar a contagem dos itens, aquela lá eu não vou estar manipulando o meu banco de dados. Então eu vou colocar aqui a parte da coluna 1, ó. Perfeito? Então, a parte da coluna 1 é onde eu vou estar informando os registros. Porque na minha coluna 1, se eu não estiver enganado, vai estar o código do fornecedor. Aqui eu vou colocar a minha segunda coluna do listbox, que no caso é a terceira coluna, porém tem um valor de 2. Aqui vem a próxima coluna do listbox. Vou colocar o número 3. Agora vem a de número 4, que no caso é a nossa quinta coluna. E claro, vou copiar essa linha aqui mais 2 vezes. Pois eu tenho, se eu não estiver enganado, 6 colunas do listbox, 6 ou 7, já a gente confere, ó. Então, eu vou colocar aqui a número 5 e aqui a número 6. Então, eu estou pegando a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima coluna desse listbox, perfeito? Então, eu vou até deixar aqui comentado, ó. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta, aqui é a quinta. E aqui é a sexta coluna do listbox. Perfeito? Desculpa. Aqui é a segunda coluna do listbox. Aqui é a terceira. Aqui é a quarta, quinta, a sexta e a sétima coluna do listbox. Agora sim, ó. Então vamos lá. Então, se eu tiver esquecido alguma coluna, a gente faz a alteração, ó. Então, 1, 2, 3. Aqui é a quarta coluna da minha planilha. Aqui é a quinta coluna da minha planilha, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. Lembre-se que são 13 colunas, se eu não estiver enganado. Vamos dar uma olhadinha de novo no nosso banco de dados, ó.
BD Excel. Vamos verificar quantas colunas tem no nosso banco de dados. Novamente, eu tenho no total, deixa eu só maximizar aqui o projeto, tenho no total 16 colunas. Então, dessas 16 colunas, 13 eu as preencho agora nesse primeiro cadastro. Então, se aí tem 13, lá eu só informei 10, está faltando ainda 3 colunas para eu estar passando essas informações para o nosso objeto, perfeito? Então, deixa eu verificar aqui, tem o meu ID, data, hora, usuário, código barras, código item. Então, deixa eu verificar aqui, ó. O ID vai ser gerado automático. Vamos colocar aqui a janela do VBE aqui do lado para ficar mais fácil a compreensão, ó. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco o campo para ficar mais fácil o entendimento para a gente, ó, poder se orientar. Então, vamos lá, ó. O TXT ID item, perfeito? É a identidade do registro. Esse daqui vai gerar automático, não vem de dentro do listbox. A minha data também não vem de dentro do listbox. A minha hora também não vem dentro do listbox. E o meu username também não vem dentro do listbox. Aí, o que é que vem dentro do listbox? O código fornecedor, perfeito? O código de barras. Bom, o código de barras aqui, esse também não vai vir de dentro do listbox. Então, deixa eu fazer aqui um ajuste. Então, a minha sexta coluna ela não vai ser preenchida com a informação do listbox. Então, deixa eu recortar isso aqui. Ela basicamente vai ser preenchida com o meu ID. Na realidade, ela vai ser preenchida com o meu código do item, que é aquela nossa variável que eu ainda vou estar criando. Então, perdão, vou estar utilizando quem? Ó? Vou estar utilizando essa criar ID item. Não se preocupe que quando debugarmos vai ficar mais fácil. Ó. Esse criar ID item, ele vai gerar o ID do código do meu fornecedor, perfeito? Então, sabendo disso, essa minha coluna que vai ser o meu código de barras, vai ser o que? Ó? Vai ser o meu TXT item, ID item, juntamente com esse objeto que está aqui. Ó. Deixa eu verificar aqui o nome do mesmo. Vou clicar em definição. Então, vou só pegar o nome desse objeto. Ó. Copiei o nome do mesmo. Vou dar o Ctrl C, clicar em última posição e retornei para o meu código. Então, vou colá-lo aqui. Então, vai ser esse carinha aqui, concatenado com quem? Vou estar concatenando com, como eu saí da linha de comando, vai dar um errozinho, com este outro carinha aqui, ó. Que é o meu TXT ID item, ou seja, é o código do fornecedor, perdão, é o código do item concatenado com, entre aspas duplas, vou deixar um espaçamento entre ambos, concatenado com quem? Vou estar concatenando com o meu ID do registro, ó. Então, colei aqui, ó, perfeito? Então, essa daqui é a minha segunda, deixa eu verificar aqui, essa daí é a minha sexta coluna da minha planilha, ó. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Então, essa daí é a minha sexta coluna. Observe aqui o número 6, ó. Então, o que eu faço agora? Ó? Bom, a minha próxima coluna do listbox, deixa eu verificar aqui no nosso banco de dados, é o código do item. Então, o código do item, ele também vai ser preenchido de forma automática. Então, o código do item nada mais é do que esse meu TXT cad itens id fornecedor.txt. Então, vou copiá-lo e vou apagar isso aqui, ó. Vou dar o Ctrl V, perfeito? Então, esse código do cadastro do item, do ID fornecedor, não vai vir do meu listbox também, perfeito? Não vai vir lá do nosso listbox. Deixa eu verificar aqui o próximo. O próximo é a descrição. Essa sim vem do meu banco de dados. Então, a minha descrição, deixa eu só verificar se é a minha coluna de número 4, creio que não é a nossa coluna de número 4, provavelmente é a nossa coluna de número 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Aqui eu vou colocar o número 3, a número 4. Aqui vou estar copiando essa estrutura, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vou dar um outro Ctrl V. E aqui vou alterar aqui para 11, 12 e 13. Lembre-se que as 13 primeiras colunas são preenchidas com informações que vão ser agora desse cadastro, perfeito? Porém, algumas vão ser cadastradas de dentro do próprio listbox e outras vão ser a parte desse listbox. Então, daí a confusãozinha que está ocorrendo agora. Ó. Então, vamos lá. Só para refrescar aqui. A primeira coluna do meu listbox, deixa eu só dar uma olhadinha aqui novamente para os meus objetos. Então, olha aqui o nosso cabeçalho, o meu ID, o meu código fornecedor, descrição item, classificação, tamanho, estoque mínimo, quantidade de estoque,
e caminho foto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O meu código do fornecedor aqui, perfeito. Então, a minha primeira coluna do listbox vai vir do nosso próprio listbox, é a coluna de número 1, que é o código do fornecedor. A segunda é a descrição do item. Então deixa eu só verificar aqui, a descrição do item vai salvar em qual coluna, ó? Na minha coluna de número 8, ó. Repare aqui a coluna aqui abaixo, ó. Então voltando lá para o nosso código, duplo clique aqui no meu confirmar. Então na minha coluna 8, de número 8, vai ficar o valor da minha segunda coluna do listbox, ó. Isso mesmo, ó. Repare, ó. Na minha coluna de número 9 vai ficar o valor da minha coluna número 3 do listbox. Aqui possivelmente vai ficar o valor da minha coluna de número 10. Então aqui vai ficar a minha coluna número 4. A de 5 é a número 6. E aqui vai ficar a 11 e a 12. E se eu não estiver enganado, vai ter a coluna número 13, perfeito? Perdão, a coluna número 7 do listbox e a minha coluna número 13, que é o caminho da minha foto, ó. Caso ocorra algum erro, se preocupe não que a gente faz a correção juntos, ó. Então é isso mesmo, creio eu, ó. 13 colunas, que são as 13 colunas que vão ser preenchidas no nosso banco de dados. E aqui são as colunas que eu vou estar preenchendo diretamente de dentro do nosso listbox e também, objetos que vão estar preenchendo o meu banco de dados sem passar pelo listbox. Então o que é que vai estar passando pelo listbox? Apenas as informações que eu tiver colocado o ponto list, ó. Então essas sim estão vindo direto do meu listbox. Aqui eu havia comentado, vou apagar esse comentário aqui, não faz mais sentido. Perfeito? Isso aqui não faz mais sentido. E vamos fazer um teste. Claro, ainda não terminamos a estrutura. Então, para que eu possa fazer esse incremento aqui da minha variável linha listbox e da minha variável linha, já sabemos que temos que incrementar. Se não fizer isso, vamos ficar presos no primeiro registro. Então, o que eu faço agora? Ó? A minha variável linha vai ser igual ela própria mais 1. Então, toda vida ele vai receber o valor de mais 1 quando estiver fazendo o seu loop. Vou colocar o meu next linha listbox. Vou dar um enter. Observe que ele não ficou em maiúsculo, então aqui eu já percebi que eu digitei errado. Listbox, ó. Então sempre eu friso da importância da gente colocar as iniciais em maiúsculo, porque fica mais fácil detectar via código se digitamos errado ou não, quando as iniciais não ficaram em maiúsculo, ó. Então esse next linha listbox, lembre-se que esse next está fechando esse for linha listbox, ó. Então, essa minha linha listbox que está aqui, ó, vai partir de 0 e vai mudando os seus valores conforme ele vai fazendo aqui, ó, de 0 até a contagem de itens, depois vai de 1 até a contagem de itens, depois vai de 2 até a contagem total de itens. Perfeito? Então, isso daí é que vai fazendo o incremento. Claro, por último, eu vou colocar aqui o ponto clear para eu limpar o meu listbox, pois já realizei os cadastros. Vou colocar aqui o meu mi.lbl. Não lembro agora o nome do objeto, então vamos aqui exibir, Project Explorer, FM principal, como é o nome aqui do objeto que fica abaixo desse listbox, seleciono aqui o mesmo, propriedades. Então ele se chama LBL CAD itens total, ó. Ctrl C, observe aqui o nome do mesmo, ó, LBL underline CAD underline itens underline total. Então duplo clique novamente no meu confirmar, vamos colar aqui, eu vou dizer que ele vai o seu ponto object vai ser igual meu ponto list count. Como eu coloquei uma vírgula aqui, ele não autocompletou, no caso é um ponto, ó. Agora sim, list count. Vou concatenar com quem? Com aquele texto, ó. Registros entre parênteses inclusos. Perfeito? Como o meu listbox vai estar vazio, isso daqui vai dar 0 registros inclusos. Então tem o meu endwidth para fechar nossa estrutura width, já colocamos. Tem o meu workbooks para fechar o nosso banco de dados. E claro, vou colocar uma mensagem para informar o meu usuário que foi cadastrado com sucesso, ó. Então vou colocar aqui, ó, msgbox envy, nosso envy, abro o meu parênteses, entre aspas duplas, username. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses e vou concatenar isso aqui com a seguinte mensagem, ó. Registro ou registros, como preferir, salvo ou salvos. Pode ser que eu tenha incluído apenas um registro, como pode ser que eu tenha incluído inúmeros registros. Então, registro ou registros salvos com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula, VB information, e vou colocar aqui o símbolo de informação
utilizei o VB Information, o título do nosso programa, Programa de Cadastro. Então, vamos testar. Creio eu que está tudo funcionando legalzinho aí. Já deve estar tudo certo. Vou dar o Ctrl B e vamos testar para ver se realmente é isso. Se não for, a gente faz alguma alteração pertinente. Então, está salvando nosso projeto. Foi algo um pouco meio confuso, você há de concordar comigo. Mas bom que essas coisas você vai estar deparando com as mesmas e vai estar mais prático para estar lidando com as mesmas. Então vamos lá. Ó. Vou fechar o meu banco de dados, porque ainda não coloquei aquela estrutura de verificar se o banco de dados está aberto ou não, se existe ou não. Isso daí a gente coloca mais para frente. Ó. Então vou chamar aqui o meu formulário e vamos fazer um teste. Ó. Então primeiramente eu vou fazer um teste sem o ponto de interrupção. Perfeito? Então vamos lá. Cada itens. Vamos simular aqui. Detalhe importante. Esqueci de gerar o ID, a identidade do registro. Perfeito? Então é muito importante isso. Senão não ia conseguir fazer o cadastro. Então deixa eu fechar isso daqui. Desenvolvedor. Então nessa tela aqui eu tenho 3 IDs. Eu tenho um ID quando eu cadastro um novo tamanho. Lembre-se disso. Esse daí eu não vou manipular dentro do meu confirmar, e tem o meu ID para gerar o código do fornecedor e tem o ID para gerar o código da identidade do registro. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui a programação que está por trás desse botão aqui, ó, criar ID item por trás dessa rotina. Vou copiar mesmo e vamos aproveitar ela para ser mais objetivos, ó. Vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V logo aqui abaixo. Observe que eu colei a mesma estrutura. Ele vai gerar o meu criar ID registro underline do item, perfeito? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar o número 0, porque eu quero que ele cadastre a partir do número 0, perdão, a partir do primeiro registro. Então, ele vai verificar se é igual ao meu cabeçalho. Se for igual ao meu cabeçalho, ou seja, se não tiver nenhuma linha preenchida, o próximo ID vai ser já o de número 1. Vamos só pegar aqui o nome do nosso objeto que vai estar recebendo essa informação, ó. Deixa eu verificar se é esse daqui. Testei ID novo tamanho, não é este. Agora sim, ó, testei ID item. Dei o Ctrl C, duplo clique nesse objeto, vou selecionar o meu criar ID item, definição, para que eu localize, que ele está logo aqui abaixo, ó, o criar ID registro do item. Então vou trocar isso daqui, ó, pelo objeto que eu acabei de copiar o nome, ó. E claro, vou copiar agora isso daqui, Ctrl C nele, e vou chamar a nossa rotina, ó. Então vamos lá, ó, FM principal, duplo clique aqui no meu confirmar, e vou também chamar aqui com o meu call, e o nome da nossa rotina, ó. Criar ID registro do item. Então, creio eu que agora está tudo ok. Se não tiver, a gente corrige. Então, vamos lá. Ó. Formulário. Vamos simular um cadastro sem o ponto de interrupção. Depois a gente debuga para finalizar a videoaula de hoje. Ó. Então, vou selecionar aqui um registro pelo nosso listbox. Vou pegar aqui, por exemplo, o Gleitz Excel 1, 2, 3, 4. A descrição do item. Vou botar aqui, por exemplo, ó, chave Allen. Lembre-se que lá no meu banco de dados eu não tenho nenhuma informação cadastrada nesse momento. Aqui também eu ainda não trouxe as informações da classificação, então eu vou digitar aqui manualmente o ND, representando aqui a unidade. Aqui eu vou marcar, por exemplo, ó, 1, 2, 1, 3, meia, 1 quarto. Observe, eu vou pegar apenas essas 4 primeiras e, por exemplo, essa aqui, ó, a penúltima. Ou seja, eu tenho 5 registros. O meu estoque mínimo vou colocar de 5 e o estoque que eu estou dando entrada, eu vou estar dando entrada de 20, por exemplo. Ó. Vou clicar aqui no meu incluir, só para fazermos o teste por completo, para verificar se vai pegar todas as informações de forma correta e salvar nas colunas corretamente. Então, vou aqui na minha pasta Downloads, vou pegar aqui uma imagem de uma ferramenta qualquer. Lembre-se que mais para frente a gente vai predefinir a pasta. Vou selecionar, por exemplo, esse parafuso aqui tem nada a ver com a descrição, é apenas para exemplificar. Ó. Cliquei aqui no meu abrir, descarregou a imagem, vou clicar aqui no nosso incluir, até aqui já sabemos que está funcionando perfeitamente o nosso código. Agora vem a hora da verdade, ó. Vou clicar no confirmar. Cliquei no confirmar, vamos ver o que acontece. Ó. Erro de definição de aplicativo ou definição de objeto. Vamos ver o que possivelmente ocorreu. Provavelmente esse erro se decorre na estrutura da minha linha. Então, deixa eu verificar se realmente é lá ou não. Cliquei em depurar, é lá mesmo, ó, que ele está reclamando. Ó. Então, vou fechar aqui meu banco de dados, só para que foi aberto. Ele está reclamando aqui da minha linha. A minha linha não está recebendo os valores. Deixa eu clicar aqui no cancelar. Deixa eu só fechar o nosso banco de dados, desenvolvedor, Visual Basic. Então, vamos
duplo clique aqui no meu confirmar. Ele está reclamando aqui da nossa linha. Deixa eu verificar o que possivelmente pode ter ocorrido de errado. Ó. Então, vamos fazer a correção. Então, vamos lá. Ó. O erro que ocorre aqui, no caso, esse A aqui é a coluna que eu estou utilizando como critério, perfeito? Como eu quero a coluna A como critério, e esse rows count traz a contagem das linhas e vai concatenar essa contagem com a minha letra, perfeito? Então eu não preciso desse A, dois pontos A. Então no caso aqui é só A e A, ó, perfeito? Então lembre-se o seguinte, ó, como ele vai trazer a contagem das minhas linhas, por exemplo, ele contou duas linhas. Então o meu A vai ser concatenado com esse 2, ou seja, A2. Entendeu a lógica? Então como eu coloquei A de A, eu estou dizendo que é a coluna inteira, ou seja, por isso que ocorreu aquele erro, ó. No caso, é a minha coluna A. No caso aqui, não é a coluna A. No caso aqui, é a célula A concatenado com a quantidade de linhas contadas. Ou seja, A1 ou A2 ou A3, a partir da primeira linha preenchida, mais 1 para pegar a primeira linha vazia, perfeito? Então, o erro ocorre por isso. Ó. Então, vamos ver se é realmente isso ou não é. Vamos fazer um novo teste. Creio eu que o erro era somente aquilo. E vamos lá novamente. Ó. Dessa vez, vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, só para testarmos também. Ver se ele vai aceitar ou não. Aceitou. Vou botar a minha descrição aqui novamente. Vou botar agora, ó. Botar porca. Vou botar a classificação aqui como unidade. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar como unidade. Vou marcar aqui de 1/4, de meia, de 2 polegadas por... Não vou pegar isso daqui. Vou pegar de 3 polegadas por meia. E de 4 polegadas por meio, ou seja, eu peguei 4 itens. Mais um aqui, vou pegar aqui esse penúltimo item, ou seja, eu peguei 5 itens. Vou clicar no meu incluir, vou pegar uma imagem de uma porca, perdão, peguei aqui um parafuso, vou colocar um estoque mínimo de 6 e um estoque que eu estou dando entrada de 13. Vou clicar no meu incluir, cliquei, ou seja, incluir 5 registros. Então esses 5 registros têm que ser adicionados lá no nosso sistema. Então vamos lá, ó. Cliquei no meu confirmar. Vamos ver se agora vai ou não. Observe que rapidamente ele já cadastrou os registros. Ó. Use registros salvos com sucesso. Eu poderia colocar aqui dentro da minha mensagem, por exemplo, ó, use 5 registros salvos com sucesso. Bastaria eu pegar a quantidade de registros dentro desse listbox e concatenar com essa mensagem. Claro que aí eu não botaria o limpar antes de eu emitir essa mensagem ao nosso usuário. Vou dar um OK. Vou fechar o meu banco de dados, perdão, o nosso formulário. Vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados para tirar a prova dos 9, ver se realmente salvou as informações ou não. E também se salvou nas colunas correspondentes ou não. Então vamos lá. Ó. Então, a coluna, o ID, lembre-se que esse ID é autoincrementável, vai partir de 0. Então a primeira coluna só pode ter o valor de 1 se o meu cabeçalho, a minha última linha preenchida, seja apenas o nosso cabeçalho. Ó. Então tá lá, ó, 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Ó. A identidade do meu registro está certo. A minha data do sistema, ele está invertido, ou seja, ele colocou primeiramente o mês e depois o dia. Na realidade, deveria ter feito ao contrário. Isso daí basta a gente inverter o dia pelo mês. Aqui a hora está o correto. O meu user, que é o meu usuário, está o correto. O meu código fornecedor está repetido, está corretamente. Por quê? Por que ele está salvo corretamente? Porque o código fornecedor, eu estou dizendo que o mesmo fornecedor está me entregando todas essas porcas. Aqui no meu código barras, aqui sim, tem um erro. No caso aqui, era para estar, por exemplo, ó, era para estar aqui o 1000, o 10.001, por exemplo, 10.001/2, era para estar desta forma aqui, ó. Vou arrastar esses dois. Então era para estar discriminado desta forma aqui os nossos registros. Na realidade não dessa forma, mas era nesse sentido. Aqui o código item registrou apenas o primeiro registro de forma correta. Aqui era para estar, por exemplo, 10.000. Aqui era para ser o 10.001. Aqui era para ser o 10.002. Aqui era para ser o 10.003. E aqui era para ser o 10.004. A porca e a descrição é a mesma. Eu poderia colocar aqui na descrição a concatenação desse tamanho aqui, ó. Observe que aqui eu tenho que formatar como... Vou formatar aqui como... Vou formatar esse conteúdo aqui como texto para que quando eu coloque lá, por exemplo, meia ou
ou 2/4, ou 3/4, ele não aconteça de formatar como data, como aconteceu aqui, ó. Vou colocar como texto, vou dar o OK. Então aqui, quando eu salvar novamente, se eu botar aqui, por exemplo, 1/2, ele vai agora sim aceitar. 1/4, agora também vai estar aceitando, ó. Vou botar aqui 1/2 novamente. Então eu poderia pegar essa informação aqui, ó, do tamanho e concatenar com essa informação aqui da descrição. Não sei se vocês estão entendendo a minha lógica, ó. Que aí a descrição ficaria um pouco diferente também, ó. Ficaria mais interessante. Tudo é porca, mas eu tenho porcas de tamanhos diferentes, então vou colocar uma descrição de tamanho diferente, ó. A classificação está ok, o tamanho aqui só deu aquele probleminha mesmo, já fiz a conversão da coluna. O estoque mínimo salvou de forma correta, a quantidade de estoque também de forma correta. O caminho da imagem, vou dar um duplo clique aqui só para aumentar o espaço aqui da minha coluna, também está correto. Usuário, data e hora, esse daqui eu só preencho numa possível atualização do registro. Então, basicamente o que é que está errado aqui? O meu código barras não salvou de forma correta, eu vou até printar aqui só para que eu verifique depois por que não salvou de forma correta. A minha data que eu tenho que inverter a mesma. E o código item também não salvou de forma correta. Perfeito? Então o código barras aqui, só para ficar mais claro, esse código barras o que é que vai ser, ó? Vou concatenar aqui manualmente só para que você entenda, ó. Basicamente lá no meu código eu vou pegar esse cara aqui, que é o meu código item. Vou ter que exibir só aqui a minha barra de forma para que fique mais claro. Agora sim, ó. Então o meu código barras vai ser o que, ó? Vai ser igual o meu concatenar o meu código item, ou seja, o meu código item ele nunca vai se repetir. Você há de concordar comigo, ponto e vírgula. E o meu identidade do meu registro também nunca vai se repetir. Só que eu quero deixar um espaçamento entre ambos. Eu poderia deixar tudo junto, poderia. Mas no meu caso aqui eu vou deixar um espaçamento entre ambos, ó. E vou pegar esse carinha aqui, ó. Ou seja, eu peguei o G3 e o A3, ó. Reparem, ó. Peguei o conteúdo G3 e o A3, ó. E eu vou dar um Enter. Observe que ele gerou aqui, ó, o 10.000, espaço 1, duplo clique. É isso daqui que ele teria que ter feito de forma correta e não fez, ó. E claro, vamos fazer essa correção. Isso daqui já vai ficar para o próximo vídeo. Então, vou ajustar a coluna B, a coluna F e a coluna G. Então, eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, damos continuidade ao nosso projeto. Valeu!